180 graus. Eu sou o André, estamos aqui na virada da vida de todos nós, os 180 graus, e eu vi recentemente uma reportagem sobre os maiores golpistas do mundo. E eu fico impressionado com a facilidade com que eles falsificam documentos e todas as estratégias que esses caras usam, Suzy e Sayão, para fazer se passar por outra pessoa e entrar em festas e lugares restritos. Até vi um que foi entrevistado como se ele fosse, assim, herdeiro de uma grande empresa, assim, de aviação. E aí ele foi entrevistado como se fosse esse cara. Depois o cara que entrevistou e ficou sabendo que ele era um impostor, ficou assim, com uma saia justa do tio que falou. Foi muito engraçado. É complicado, né? É. Nossa, eu não consigo nem dormir quando eu me desentendo com alguém. Sério? Imagina, esse pessoal é muito cara de pau. É. Eles mentem, não tem dificuldade nenhuma com isso, ainda assumem tanto a identidade, né? Que eles conseguem, assim, convencer qualquer um e enganar qualquer um, né? Que habilidade desse pessoal, né, Sayão? Suzy, é assustador esse negócio, mas a gente, infelizmente, tem que saber que esse mundo de muitas dores está cheio de impostores. A Bíblia vai mostrar isso pra gente também. E, aliás, como a gente está vendo, que a expectativa que a Bíblia nos dá é que Deus é o grande rei. Né? Ele deve reinar e governar. O homem independente arruma confusão. Mas o que a gente vai descobrir é que tem gente querendo tomar o lugar de Deus. Tem gente brincando de Deus, querendo ser aí, né, impostor. Deus não precisa de carteira de identidade para se identificar especificamente. Ele é o rei soberano até sobre tudo que acontece no nosso coração e nesse mundo, e nenhum impostor pode enganá-lo. Eles que fiquem alertas, porque o grande rei vem aí. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre os impostores. Bom, eu ando lendo um pouco, né? Algumas coisas assim interessantes, né? Tô brincando, eu sempre gostei de história. Tá valendo. Eu sempre gostei de história, e eu sei que na antiguidade era comum o rei controlar não apenas a política, né? Ele controlava o que a gente chama de todos os poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? Ele era o rei, ele que fazia as leis, ele que executava as leis, ele que julgava, e o pior, ele ainda controlava a informação e controlava a religião. Às vezes ele era ou o principal sacerdote ou até um deus. Imagina só, devia ser quase impossível derrubar um rei desses, né? Governava, julgava e pregava, Sayão. Dá pra pegar um cara assim? Difícil, André. Olha, o poder dos reis da antiguidade era realmente um negócio assustador, André. O que me impressiona mesmo é que com todo esse poder, a gente vai descobrir que esses reis nunca trouxeram justiça e uma vida pelo menos digna para a população. O que é impressionante, quem olha um pouquinho para a história do Egito, né, da antiga Mesopotâmia lá, com os babilônios, os assírios, né, os antigos gregos, os romanos, todo esse pessoal, a gente vai descobrir que havia um monte de gente assim, escravo. No Egito, por exemplo, o pessoal, né, viveu assim para construir pirâmides, né? Tudo assim era focalizado no rei, e eles eram maus, perversos e às vezes até, vamos dizer assim, preparava a sua própria cama, né? Todo mundo conhece as histórias, por exemplo, de Roma, né? Dos assassinatos, lembra lá do Júlio César, em 10 anos teve quase 10 imperadores. Pois é, ele até loucura. O filho de criação dele, até tu, Brutus, né? Que mata o próprio, faz parte do assassinato do pai, né? Então era confusão geral nesse mundo antigo de reis perversos e complicados, Suzy. Olha, é assustador. É verdade, mas olha, peraí, esse pessoal aí é tudo golpista, não é não? Gente, eles são muito impostores. Mas quem que é golpista? Esses reis. Mas como assim? Explica melhor. Poxa, aí que... eles estão tentando ter... O quê? Eles
controlando tudo, eles tentam ter o título de deuses ou representante de deuses, né? E aí nunca conseguiram, nunca vão conseguir, né? Nem no passado, nem no presente, nem no futuro existe alguém como Deus, nosso Deus verdadeiro, né? Aliás, hoje em dia também tem muita gente tentando passar aí por Deus, mas não tem como, né, Sayão? Deus de verdade, só existe um e o resto é falsificação. Falsificação mesmo, Suzy. A gente pode dizer que existe um verdadeiro mercado pirata de divindades, né? Mercado negro paralelo. É uma coisa complicada, é pirataria pura, porque o pessoal está querendo dar uma de divino, né? E não tem condições. Aliás, a gente viu, né, que a Bíblia começa no livro de Gênesis, depois vem o segundo livro, que é o livro de Êxodo. É muito interessante que lá nós vamos ter a história exatamente de um rei que se posicionava como rei divino, o faraó, rei do Egito. E olha, é interessante que ele vai exatamente bater de frente com o povo do grande rei, o povo descendente do nosso Abraão, que virou Abraão. E foi uma história triste e complicada de escravidão, mas que Deus, com seu poder, trouxe libertação para o povo. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Estamos aqui no 180 graus e a gente estava falando aí do faraó, né? O faraó se achava um deus, ele era um representante de Deus, né, e tal. Só que uma coisa interessante é que ele ficou bem assustado com o poder do povo dos israelitas, né? Verdade. Porque eles, no início, ele era um povo pequeno e tal, e ele foi crescendo e ele chegou um momento, ficou com medo, decidiu acabar com eles. Isso a gente vê no livro de Êxodo. Gente, sabe como que ele decidiu fazer isso? Como é que é? Matando os filhos, os meninos com menos de 2 anos. Terrível. Pois é. Horroroso. E aí, desse jeito, ele pensou assim, eu vou exterminar todos os descendentes de Abraão, né? Sabe aquela promessa de abençoar todas as nações da terra? Ela corre um risco muito sério aqui, não é, Sayão? Corre sim, Suzy. O negócio aqui a gente tava falando de cinema, né? Ameaça, né? Tava falando de suspense e a coisa é mais ou menos por aí mesmo, né? É legal, né? Não sei se já assistiram algum filme assim que você quer saber quem foi que fez, quem é o culpado, quem tá por trás e de repente no final revela ser, né? É muito legal. Pois é, na Bíblia a gente tem esse lance, né? Parece assim a história superficial em cima das areias do deserto lá do Egito, mas quando a gente cava tem cada riqueza, é muito interessante. A gente vê essa tentativa desse reino da opressão, dos homens independentes que constroem em cima da injustiça e que no final estão nos bastidores tentando destruir esse reino da promessa que você mencionou, Suzy. Mas olha, a grande notícia para a gente é que isso não deu certo, né? Aquela opressão do faraó não funcionou. Deus mostrou que ele tem o poder, ele é o rei verdadeiro, que parecia que não, porque o seu povo estava em escravidão, né? Mas ele estava agindo nos bastidores. Deus enviou 10 julgamentos sobre o Egito, as famosas 10 pragas, cada uma... Quer dizer, julgou mesmo. Cada uma dessas pragas, né, que atingiu a terra do Egito, atingiu os animais do Egito, trouxe enfermidade sobre os egípcios, até no final, né, trouxe morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos, né, chegou a deixar o Egito todo escuro, trouxe rãs, trouxe... piolhos e pequenos insetos. Até foi um negócio. O rio vira sangue, tem toda a razão, o Nilo. Isso mostrava como Deus era superior e era rei de verdade, apesar do aparente domínio do faraó do Egito. Ele era superior a todos os deuses falsos que, vamos dizer, eram encarnados nesse poder do faraó. Isso é muito legal e é muito impressionante ver esse domínio de Deus. E aí, André, como é que você
lê essa história? Você gosta dessa história do Êxodo? Eu leio da seguinte maneira, Saião. Eu lembro de um versículo que está lá em Romanos 9:17, né? Indo lá para frente, porque a Bíblia ela retoma a história lá mais para frente. O pessoal gosta tanto da história que acaba falando de novo. O apóstolo Paulo diz: pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, né? Com esse objetivo, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado na terra inteira. Então, quer dizer, até esse povo que é mau, até esses reis impostores, até esses reis que tentaram destruir povos inteiros, fazer verdadeiros genocídios, Deus levantou só para derrubar e mostrar que ele é o verdadeiro rei, que ele é o poderoso, para mostrar através da derrubada desses reis que aparentemente são inatingíveis, inalcançáveis, né? Que aparentemente são invencíveis, para mostrar que ele é o verdadeiro Deus invencível, vitorioso sobre todas as pessoas. Deus é demais, Saião. Só ele é Deus. Não tem... É verdade, André, e isso é que dá esperança pra gente, porque quando a gente olha esse cenário do faraó, esse cenário ainda é realidade hoje, né? Porque muita gente que se coloca no mundo político, no mundo das finanças, da economia, da vida pública, da realidade, aí se coloca na posição de poder, mas a realidade é que o nosso mundo não está legal. Mas a Bíblia vai dizer que nunca nenhum impostor vai conseguir ter o lugar de Deus. A gente vai perceber que Deus está por trás dos cenários, construindo desde os tempos antigos a sua história de redenção. Ele trouxe essa história até o ponto de trazer Jesus, o grande Rei dos Reis, entre nós, e ele mostrará no futuro como ele é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei, e dará fim a toda injustiça, maldade, opressão e a todo impostor. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Romanos, capítulo 9, versículo 17. Este foi o 180 graus, aqui é André, nessa virada total, completa da nossa vida, e em todas as circunstâncias, em todos os momentos, Deus mostra que Ele é o verdadeiro, o resto é falsificação completa. A gente pode confiar que não importa, a pessoa pode fazer a maior maldade, pode achar quem ela quiser que ela é, mas no final das contas ela vai ter que prestar contas pro verdadeiro Rei, pro verdadeiro Deus, e aí ela vai se complicar. Vamos servir a esse Deus porque Ele vale a pena. É isso aí, aqui é a Suzy no 180 graus, se despedindo de você. Não se engane, não deixe que esses impostores enganem você. Só tem um só Deus, cheio de poder, e Ele reina para sempre. Este foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Saião. Meu querido amigo, não se desespere, não fique aborrecido por causa de qualquer perverso governante, aquele que é de fato um impostor, porque na verdade somente o Deus único e verdadeiro, somente Ele é o Senhor. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.